Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes. Nação, como vocês sabem, porque eu já falei e conversei bastante com vocês essa semana, nós perdemos o nosso canal Fla Nação VP. O canal Nação VVP, ele tinha 500 mil de inscritos e era a nossa principal fonte de renda. Para a gente poder continuar aqui com vocês, realizando esse trabalho no YouTube, nós vamos precisar de algumas situações, nós vamos precisar, na verdade, da ajuda de vocês. Nós vamos precisar chegar a 200 mil inscritos aqui no Resenha Rubro-Negra até o final de novembro, e nós vamos precisar também chegar a 100 mil inscritos lá no Verdade Vermelho e Preto. Então já peço para vocês se inscreverem. Mas a gente teve uma ideia, porque a gente quer muito continuar, e quando eu digo a gente, eu digo eu, a Miriane, minha família, a gente quer muito continuar. E a gente bolou uma ideia que vai envolver vocês junto conosco, tá? A gente criou um grupo no Zap, tá? E aí depois, dependendo do tamanho que o grupo ficar, a gente pode mudar de plataforma também. E nesse grupo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma interatividade maior com vocês. A gente já começou até a fazer lives com os membros que já fazem parte do grupo. E foi uma interatividade sensacional. Mais de 30 pessoas participaram ao mesmo tempo dessa nossa primeira live, onde a gente pôde bater papo, conversar, esclarecer dúvidas e falar sobre a nossa grande paixão, que é o Mengão Queridão. E à medida que o grupo for crescendo, a gente vai propor, por exemplo, sorteios de camisas do Flamengo, nós vamos propor também sorteios de brindes, nós vamos fazer uma coisa legal, uma coisa bacana. Por quê? Porque através desse grupo a gente vai tentar levantar recursos para a gente continuar aqui no YouTube até as coisas normatizarem novamente. E aí a gente quer fazer uma via de duas mãos. Vocês colaboram conosco, nós vamos fazendo o que a gente pode fazer para estar mais próximo de você, para estar mais junto de você, que se importa de verdade com o nosso canal e que quer a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, para participar do grupo, vai ser da seguinte maneira. Vai ser R$10 por mês, só R$10. Não vou colocar valor maior, que eu sei que é puxado, que está todo mundo numa situação mais difícil, mas R$10 só, tá? Você bota lá R$10, manda para mim o comprovante, o Pix está bem aqui embaixo. O Pix é o número do meu celular pessoal, tá? Então vocês fazem um Pix de R$10, manda o comprovante para mim via WhatsApp nesse mesmo número do Pix, e aí eu vou te colocar dentro do grupo. E aí vão ser R$10 mensais. Assim a gente espera conseguir levantar recursos para a gente continuar desenvolvendo o trabalho aqui e a gente continuar junto de vocês aqui, tá? Então quem puder ajudar vai ser apenas R$10 por mês. Eu espero que vocês consigam aderir a essa ideia, e eu prometo a vocês que a gente vai estar próximo, que a gente vai estar tendo muitas interações, que a gente vai estar conversando de uma maneira como vocês nunca viram em nenhum outro lugar. Beleza? Gente, mais uma vez, obrigado por tudo. Espero ter uma resposta positiva de vocês. Se não tiver também, eu vou os amar do mesmo jeito e vou agradecer do mesmo jeito por ter passado todos esses anos juntos com vocês. Eu e a minha família agradecemos o simples fato de você ter ficado até o final desse vídeo e ter prestado atenção nele, que é uma coisa importante pra gente, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, estamos juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, hoje o vídeo das 7 horas está saindo às 14, porque ontem eu tive uma pequena baixa de vitaminas no corpo. Quem faz bariátrica às vezes está sujeito a esse tipo de coisa, tá? Então eu acordei hoje de manhã com a pressão muito baixa, com um desânimo muito grande, com tonteira e tal. Nem consegui levar minhas meninas na escola, para vocês terem uma ideia. Então eu passei a manhã assim me recuperando e por isso eu não gravei o vídeo. Mas tão logo eu estive bem, eu gravei o vídeo lá pro Verdade Vermelho e Preto, que já saiu, né? Onde a gente conversou muito sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a tabela, sobre as possibilidades que o Flamengo tem de se sagrar campeão brasileiro, os jogos que o Flamengo ainda tem para fazer. A gente fez uma análise de time por time, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, do Grêmio, o que a gente vai enfrentar pela frente. Se você ainda não viu, eu peço para que você veja e se inscreva lá no Verdade Vermelho e Preto. E por isso, hoje o vídeo tá vindo um pouquinho mais tarde aqui, mas geralmente esse vídeo é às 7 horas. Eu peço desculpa a vocês, mas de vez em quando essas coisas acontecem. Eu estava muito sobrecarregado física, mentalmente, emocionalmente.
por conta dos últimos acontecimentos, né? A gente vai tentando segurar a peteca, a gente vai tentando segurar o alto astral para não passar nenhuma negatividade para vocês, mas acaba acontecendo de vez em quando. Então eu peço, por favor, para você que ainda não se tornou membro do nosso grupo de membros lá no WhatsApp, é só R$10 mensais, é baratinho, ajuda a gente a continuar levando esse sonho para frente, a continuar levando essas informações do Mengão queridão para vocês, tá? Como eu disse no vídeo que vocês acabaram de ver antes desse daqui, é bem simples, é bem fácil, o grupo tá evoluindo demais, nós já fizemos 2 lives, o pessoal tá gostando da interatividade, tá sendo uma coisa bacana, então eu espero vocês, tá? Ajudando na causa pra gente poder permanecer aqui. Mas nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre a situação de reforços para o Flamengo, e aí eu vou comentar a respeito de Gustavo Scarpa, de Matias Zaratio, vou falar também sobre a situação do Flamengo com o Maracanã, para vocês entenderem direitinho o que está rolando no Flamengo, e também quero falar com vocês a respeito do Bruno Henrique e do Everton Cebolinha. Afinal de contas, quem vem para ser titular para o jogo contra o Fluminense, que acontece amanhã, sábado? Então, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Eu já vou começar, sem mais delongas, a falar sobre a situação da escalação de Bruno Henrique ou de Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha vem fazendo boas apresentações pelo Flamengo e, por isso, a nação rubro-negra vem pedindo a manutenção do Cebolinha ao invés do retorno do Bruno Henrique. Bruno Henrique não jogou as 2 últimas partidas do Mengão porque estava suspenso. O primeiro jogo, suspensão pelo 3º cartão amarelo. O segundo jogo, suspensão por ter sido expulso contra a equipe do Santos. Então, por isso, ele ficou fora das 2 partidas. Mas como escalar, como definir quem deve vir para o ataque do Flamengo? Para mim, uma das maneiras é ver o scout dos jogadores dentro do Campeonato Brasileiro. Foram 23 jogos para o Bruno Henrique e 27 do Everton Cebolinha. Bruno Henrique teve 12 oportunidades como titular e no Brasileirão o Cebola teve 15 oportunidades. Bruno Henrique pelo Brasileirão ainda não deu nenhuma assistência. Já o Everton Cebolinha deu 4. Foram 2 gols marcados pelo Bruno Henrique e 3 gols marcados pelo Everton Cebolinha. Em passes decisivos, o Everton Cebolinha tem mais, 1 passe decisivo por jogo de média. Já o Bruno, 0,7 passes decisivos por jogo de média. Passes certos, Cebolinha tem uma média de 84% de acerto nos passes. Já o Bruno Henrique, 77%. Cruzamentos certos, 32% para o Bruno, 17% para o Cebolinha. Uma margem grande aí para o Bruno, né? Média de interceptações por jogo, porque esses caras jogam na beirada dos campos. É importante eles fazerem o fechamento ali daquela passagem para ajudar o lateral na defensiva. O Bruno ajuda em 0,1% de média nas interceptações por jogo. Cebolinha ajuda mais, 0,3%. Desarmes, o Bruno Henrique é muito melhor, 1,0 desarmes por jogo. Cebolinha 0,8, também não está tão atrás assim não. Bolas recuperadas, o Cebolinha impressionantemente recupera por jogo, na média 2,1 bolas. Já o Bruno 1,9, também não está tão baixo assim não. Perda de posse, 8,4 vezes por jogo em média para o Bruno Henrique, 7,7 vezes em média para o Cebola. Dribles certos, 45% para o Bruno, 49% para o Cebola. Gente, são números assim assustadores, tá? Por que são assustadores? Eu sou muito curioso, tá? Eu lembro sempre vocês que, antes de tudo, eu sou torcedor. Então, quando eu vejo esses números, eu começo a comparar com jogadores de posições similares, por exemplo, o Dudu do Palmeiras, e aí eu vejo o quanto o Flamengo tem bons jogadores. Os números de Bruno e de Cebolinha no Campeonato Brasileiro são superiores à maioria dos jogadores que estão jogando brasileiro pelas outras equipes. Botafogo, Palmeiras. Os números são assombrosos, os caras são bons. O que não tinha era uma regularidade para o Cebolinha e um Bruno vindo de uma situação de lesão que deixou ele fora por muito tempo. Com esses números na mão, aliás, lá de cá, com esses números em mãos, quem você escalaria
para jogar contra o Fluminense amanhã. Vale lembrar, pessoal, que esses números aí são durante todo o transcorrer do Brasileirão. O Cebolinha veio mal no Brasileirão inteiro. Com o Tite, nos últimos 6 jogos, é que o Cebolinha vem crescendo. Já o Bruno começou bem e vem caindo. Então, levando isso tudo em consideração, quem vocês escolheriam para ser o titular amanhã contra o Fluminense? Agora nós temos dados. Tá aí, na telinha de vocês. Sobre o Maraca, nação, haha, uhu, o Maraca é nosso, haha, uhu, o Maraca é nosso. Eu nem sei até onde é bom o Maraca ser nosso, mas de fato ele é nosso em 2024. Eu já expliquei para vocês que o Vasco reclamou muito junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, sobre a liberação automática da TPU, que é o termo provisório de utilização do equipamento Maracanã. O Flamengo e o Fluminense vinham ganhando esse termo sem chamamento público. O que é chamamento público? Terminou o TPU, terminou o prazo do termo provisório de utilização, convoca todo mundo e aí todo mundo apresenta a proposta, quem ganhar fica com o TPU. O Vasco vinha reclamando que não podia, não sei o que tem, inventando histórias fantasiosas na imprensa e tal. Aí o TCE acabou fazendo o chamamento público. Ou seja, o Flamengo e o Fluminense tinham o direito de administrar o Maracanã até 31 de dezembro. E a partir daí, fez-se o chamamento público. Botafogo, Vasco, 777, é o Brasil no bonde da... Ó, se você conhece essa música, você tá mal na vida, hein? Muda de vida, rapaz. Mas a 777, todo mundo podia participar. No final das contas, ontem, aconteceu que o Flamengo e o Fluminense venceram o chamamento público. E agora, os viceínos não têm do que se queixar, não têm do que reclamar. A administração do Maracanã para 2024 está nas mãos de Flamengo e Fluminense. O TPU, termo provisório de utilização de equipamento Maracanã. Por quê? Porque tem a situação da licitação, que é para 20 anos. Essa daí ainda não aconteceu. Os clubes e as empresas interessadas em administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos terão que entregar suas propostas baseadas no edital que já foi lançado até o dia 2 de dezembro deste ano. A partir daí, o governo do Rio de Janeiro vai definir quanto tempo eles terão para poder divulgar o vencedor. Então, eles podem divulgar isso no meio do ano que vem, no começo do ano que vem, só em 2025. Enquanto isso, alguém precisa administrar o Maracanã. Por isso, teve o chamamento público para o TPU, termo provisório de utilização de equipamento do Maracanã. A utilização por 20 anos, nós vamos conhecer apenas no ano que vem, talvez no ano que vem. Fabrício, você acha uma boa o Flamengo ganhar o edital de licitação para 20 anos de Maracanã? Não acho uma boa, porque não vai mudar absolutamente nada do que é hoje. O Vasco vai continuar podendo jogar lá sempre que quiser e não tiver jogos de Flamengo e Fluminense. O governo do Rio de Janeiro vai continuar podendo marcar shows sempre que quiser, desde que não seja dia de jogo de Flamengo e Fluminense. Então o Flamengo não manda absolutamente nada. E tem um detalhe: se o Flamengo ganhar o edital de licitação para 20 anos, obrigatoriamente o Flamengo vai ter que gastar pelo menos por baixo de 2 a 3 milhões de reais em reformas no estádio, que não poderão ser abatidas na mensalidade de quase 6 milhões de reais que o Flamengo terá que pagar ao governo do Rio de Janeiro. Então, por 20 anos, todo mês, 6 milhões de reais tem que pagar para o governo. Tem que fazer reforma no Maracanã. Tem que cumprir o número X de jogos, que é absurda, no Maracanã. Tem que ceder o Maracanã todas as vezes que Vasco e Botafogo quiserem jogar lá e não tiver jogos do Flamengo e Fluminense. Tem que ceder o Maracanã todas as vezes que o governo quiser marcar um evento, desde que não tenha jogos Flamengo e Fluminense. Qual é a vantagem nisso? Quais são as vantagens? Preferível gastar tempo e energia procurando um estádio próprio. Mas essa é a minha opinião. Eu deixo para vocês falarem a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários. Quero aproveitar agora para mandar um feliz aniversário, um parabéns para você, hey, hey, nessa data querida, hey, hey, muitas felicidades, muitos anos de vida pro Nando Lee.
Nando Lee, inscrito do nosso canal, participante do grupo de membros do WhatsApp, está apoiando o nosso canal neste momento difícil. Feliz aniversário, Nando! Muitos anos de vida e saúde para você, que o Papai do Céu continue te iluminando e que você tenha uma vida longa, plena, cheia de sucesso e realizações. Você mora no meu coração, Nando. Tamo junto, rapá! Bom, continuando aqui, o que nós temos mais? Temos para falar agora sobre jogadores que o Flamengo está interessado. Vamos lá, nação. O meio de campo do Flamengo é o grande problema da equipe rubro-negra, tá? E por isso, o Flamengo tem procurado mais jogadores ali para meiuca do que jogadores para o ataque, por exemplo, que não é o problema. O Flamengo não deve se reforçar no ataque. Roberto Firmino, pelo que eu apurei, não há absolutamente nada, tá bom? Mengão queridão, não se preocupe com a linha ofensiva. O lance do Flamengo é a lateral esquerda, defesa e meio de campo. Para a defesa, Lucas Halter, do Atlético Paranaense, é muito bem avaliado. Léo Ortiz, do Bragantino, é muito bem avaliado. Bruno Mendes, se não for para a Europa, também há possibilidade de vir para o Mengão. Lateral esquerda, já falamos de alguns nomes aqui, mas o Alexandro é o principal nome para tomar a vaga do Felipe Luiz, que não deve renovar. O Tite quer, mas não sei se vai, né? O Conselho de Futebol do Flamengo é muito reticente a renovar com um jogador para 39 anos. Tomara que não renove. Ô Tite, para com essa palhaçada, irmão. Você é bom, mas não faço não. Lá do lado direito, o Varela pode sair. Se o Varela sair, pode ser que no meio do ano a diretoria busque um lateral direito. Para agora, dificilmente. No meio de campo é onde o Flamengo está procurando mais jogadores. Nicolás de la Cruz é um jogador que eu já falei para vocês que interessa demais o Flamengo. O problema do Nicolás de la Cruz são os valores financeiros. Entre Flamengo e Nicolás de la Cruz, a coisa já ficou meio acertada na última janela quando o empresário dele veio ao Rio de Janeiro. O problema é com o River Plate. O Flamengo ofereceu ao River Plate 8 milhões de euros pelo atleta e mais 5 milhões para o Liverpool. Só que o River Plate quer 15 milhões para ele e o Flamengo que se interesse lá, que se acerte lá com o Liverpool. Os valores muito altos assim é que são a problemática. Além de clubes como o Palmeiras, que também estão interessados no atleta, poderem atravessar ou dificultarem, fazendo com que se onere muito os valores de Nicolás de la Cruz. O Flamengo conta muito com a vontade que o jogador tem de se transferir. E o jogador pode interferir nessa negociação agindo em cima do River Plate para a sua liberação, coisa que ele não fez na última janela. Mas além dele, o Tite quer jogadores polivalentes. Então, o Flamengo avalia muito bem o Matias Zaratio, do Atlético Mineiro. Outra contratação totalmente difícil, mas que o Flamengo gostaria muito de ter. Matias Zaratio é visto pelo Conselho de Futebol do Flamengo, assim como Nicolás de la Cruz também é visto como um jogador que resolveria boa parte dos problemas ali no nosso meio de campo. A princípio, a diretoria rubro-negra teria desistido do Wendel, do Zenit. Não há negociações e conversas nesse momento e, pelo que eu apurei, nem há ideia de negociar com o Wendel. Mas o Marcos Braz disse na última janela que não ia conversar com o Wendel e acabou indo conversar com o Zenit. Então tudo pode mudar por conta dos nossos dirigentes mesmos. Nem é questão da apuração nossa. É que num dia o dirigente fala que não vai fazer, no outro dia ele começa a fazer. As coisas são dinâmicas, são dessa maneira. Então Matias Zaratio está muito bem avaliado. O Flamengo pode entrar em conversa com o Atlético Mineiro, que está passando por problemas financeiros, mesmo depois de ter se transformado em SAF. Ainda não conseguiu cumprir toda a sua meta financeira com o grupo de jogadores que tem agora. Já o Gustavo Scarpa está negociando com o Atlético Mineiro. Então a própria negociação do Scarpa com o Atlético Mineiro pode ajudar o Flamengo a conseguir o Matias Zaratio. Uma coisa pode influenciar na outra, sim. Agora, o que há de certo com o Scarpa é que o Flamengo não negocia com ele. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para passar para vocês. Comentem sobre os nomes que eu acabei de trazer para vocês e, por favor, quem puder, ajuda a gente no nosso grupo de membros do WhatsApp. É só R$10 mensais, é baratinho, você vai salvar o nosso trabalho. Conto com todos vocês, beijo no coração, eu amo muito vocês, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.